Meus irmãos, graça e paz, que o Senhor esteja te abençoando mais uma vez nessa semana, nesse tempo aí que continuamos a enfrentar essa pandemia. Estamos quase caminhando para o quarto mês já dessa pandemia. Temos enfrentado várias dificuldades, vários momentos complicados, e essa semana não tem sido fácil, né? Eu queria estender, né, os meus sentimentos para a família do nosso irmão Samir, e peço para toda a igreja esteja orando por eles, que Deus continue sempre colocando a sua esperança e derramando a sua graça sobre eles, ok? Eu queria também aproveitar esse tempo aí para a gente estar estudando a palavra de Deus, meditando mais uma vez em comunhão, ok? Você quer notar aí, já prestar atenção ao título da nossa pregação, é comunhão, uma necessidade para a vida cristã, claro, né? Mas vamos lá, comunhão, uma necessidade para a vida. A semana passada nós conversamos um pouco sobre a importância da dependência, essa necessidade que todo ser humano tem de fato depender de alguém, né? De estar sempre ligado a alguém. Somos seres feitos por Deus para nos relacionarmos com Deus, nos relacionarmos com pessoas e totalmente ligados a outros, né? A palavra interdependência é uma palavra que engloba e encerra dentro de si um significado tanto quanto teórico e prático sobre a vida cristã. Mas por que teórico? Porque desde o ponto de vista da palavra de Deus, nós fomos feitos, como já disse, para nos relacionarmos. Nós precisamos de pessoas desde o ponto de vista teórico, necessitamos de um Deus que possa nos orientar, nos ensinar, nos levar para onde Ele quer. E prático, porque não tem como um ser humano sobreviver sozinho nesse mundo. Você precisa, por exemplo, de uma cadeira, você precisa de uma mesa, não todo mundo sabe fazer. Alguém teve que fazer, alguém teve que te ajudar, alguém teve que pensar. Alguém tem que caminhar ao seu lado para te sustentar, porque a pessoa, o nosso caráter, ele é totalmente dependente de alguém. Não tem como alguém sobreviver sozinho nesse mundo e lograr até objetivos que possa se colocar, vamos dizer assim, como metas, né? Temos objetivos que possam ser comunitários, individuais, mas se não temos ninguém ao nosso lado, nós não conseguimos caminhar para esses objetivos. Por esse motivo, é necessário que nós tenhamos também uma noção clara da palavra comunhão. União. Uma coisa que nos une, né? A palavra em grego é koinonia. Na Bíblia também existe uma palavra, gente, que talvez você nunca tenha ouvido, mas essa palavra é uns aos outros. E no português ela está separada, né? Uns aos outros. Mas no grego a palavra é allelon. E allelon significa literalmente uns aos outros. Mutualidade, né? Comunhão, união, certo? O significado de e isso daqui que estou fazendo é a nossa introdução para o tema de hoje, como já falei, comunhão, uma necessidade para a nossa vida. O significado de em contraste com muitos. No centro da palavra de Deus existe sempre uma unidade, e essa unidade está explicitamente colocada. Nós podemos ver, por exemplo, em Romanos 5:8, né? Pela atitude de um só homem nós fomos acusados, pelo pecado desse um só homem nós fomos condenados, mas também ao contrário, né? Pela transgressão de Adão, em contraste, nós por um só ato de justiça somos feitos justos, por um só ato de justiça de Cristo, de um só homem, também nós somos libertos. A palavra allelon também significa união, acordo, né? Simbolicamente, a palavra de Deus nos fala em vários textos, como pode ser primeiramente João 10:30, 11:52, 17:11, 21:22, Romanos 12:4 e 5, Filipenses 1:27.
Simbolicamente, um único ser é mencionado na palavra de Deus, especificamente para excluir todos os outros. E aqui estamos falando também de Deus, da Trindade, três que também se tornam um. Então entenda, a palavra alelon, uns aos outros, unidade, tem um significado pleno em todo o Novo Testamento e unidade em toda a Bíblia. Para você saber um pouquinho mais, eu queria te dizer que a palavra alelon, uns aos outros, aparece, sabe quantas vezes na Bíblia? A mesma quantidade de dias que nós temos num ano, 365 vezes. Por que será que aparece 365 vezes? Se estou errado, por favor, me perdoe, mas vai lá estudar. Até onde eu consegui contar, são 365 vezes que Deus nos manda considerar outras pessoas, considerar a outro que esteja também do mesmo jeito ligado a Deus, e que nós nos tornemos sempre unidos. E que tremenda oportunidade de nós estudarmos um pouco mais sobre a palavra unidade, né? Comunhão. A unidade é um princípio característico de Deus, pois Ele mesmo é três em um. Vamos começar com a nossa exposição, né? Continuando com o nosso tema, há hoje uma necessidade extrema da comunhão. Hoje nós estamos, né, cada um na sua casa, cada um no seu quadrado, cada um no seu trabalho. Claro, estamos sim presentes na vida das pessoas via internet, e graças a Deus, porque o Senhor providenciou mídias sociais, aplicativos e até programas que nos ajudam a estar presentes e matar saudades, né? De quê? Das pessoas que nós amamos, mas não é igual do que você ter alguém do seu lado para compartilhar, para você abraçar, para você chorar junto, para estar junto, para a gente rir junto, para passar momentos contentes e alegres. E há uma necessidade de termos os nossos irmãos de perto. Queria ver com os irmãos a necessidade dessa comum união, e ainda mais no momento que nós estamos vivendo. E queria ressaltar também que tudo que nós estamos vivendo, claro, nunca houve alguma coisa parecida com o que nós estamos passando hoje, uma pandemia dessa magnitude. Porém, já houve situações, emoções e até frustrações semelhantes que a palavra de Deus nos traz para a gente lidar também um pouco com ela. E eu queria expor para vocês hoje uma parte da carta aos Hebreus, e não queria fazer isso sem antes orar com vocês e pedir para o Senhor estar nos guiando nesse dia a tudo que nós vamos fazer, ok? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque tu, Senhor, tens renovado a tua misericórdia com a gente. Obrigado porque o Senhor é bom, a sua misericórdia se renova a cada manhã, e hoje não tem sido diferente. O Senhor hoje nos permitiu acordar, o Senhor nos permitiu, Senhor, estar em um lugar livre, onde podemos abrir a tua palavra, considerar os teus preceitos, os teus estatutos, e de forma, Senhor, prática, poder viver e considerar e pensar como podemos de fato colocar em atitude essa palavra unidade, o uns aos outros, Pai, que é tão necessário ainda nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Quero te pedir, Senhor, nesse momento, orientação do teu Espírito Santo, para que nós estejamos aprendendo com o nosso coração aberto, com a nossa mente, Senhor, também disposta a enxergar as maravilhas da tua lei. É assim que nós oramos e desde já, Senhor, pedimos a tua direção em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, a carta aos Hebreus, se você quiser abrir lá, por favor, capítulo 10 de Hebreus, Hebreus capítulo 10, verso 23 até o 25. Eu compartilhava essa semana, e alguns irmãos vão se sentir identificados, que eu já compartilhava essa semana no pequeno grupo, uma parte dessa pregação. E ela faz parte, sim, do que nós conversamos nessa
terça-feira com um pequeno grupo essa semana. Mas eu queria entrar antes ao contexto da carta aos Hebreus. Para quem não sabe, a carta dos Hebreus tem muito parecido com o que hoje está acontecendo na nossa realidade. Eu não sei se você sabe, mas o autor da carta aos Hebreus, ele vibra quando ele vai de fato escrever essa carta, com a consciência e o privilégio que ele tinha em mente sobre o custo do discipulado. A carta aos Hebreus é uma resposta pastoral sensível a uma fé decadente de indivíduos, seja jovens, idosos, cristãos, maturos e imaturos, que estavam cansados, pois corriam risco de abandonar o compromisso da sua fé, o seu compromisso cristão. Pessoas estavam dispostas, gente, já vou falar qual era a situação que estava acontecendo, mas pessoas estavam dispostas a abandonar a sua fé por conta de querer segurar com a sua própria força as suas vidas. E aqui estou falando vida, literalmente, vida física, tinham medo de morrer. O autor aos Hebreus procura fortalecer estas pessoas diante de uma nova crise que tinha se manifestado naquela realidade. Para que eles pudessem permanecer firmes na sua fé, ele levanta todo tipo de argumentos bíblicos que estes irmãos com certeza conheciam e os adverte de um julgamento de Deus que haveria e que irá ter ainda um julgamento do Senhor Deus sobre todas as nações e ainda mais sobre aqueles que um dia conheceram a sua palavra e logo depois decidem de plena vontade, por querer salvar as suas vidas, abandonar ao Senhor. Ele faz várias exortações à fidelidade, ele continua insistindo na perseverança da aliança, ele insiste com que são fundamentais um entendimento claro do significado do sacrifício de Jesus, do que já aconteceu, de que nós já fomos libertos do pecado. Existe, diz aqui, né, no contexto da carta, uma necessidade de que todo crente se lembre do Evangelho, do que já aconteceu, para que isso possa de fato redundar em esperança e em fé. O contexto da carta aos Hebreus diretamente, ela demonstra qual era a situação dos judeus naquela época. Segundo boa parte dos estudiosos, alguns fariseus e zelotes, não sei se vocês sabem, mas os fariseus eram homens e mulheres, homens na verdade, né? Homens naquela época, não eram mulheres não. Eram homens que eram muito zelosos com a lei, praticantes, né? Partidários e que guardavam a lei. Eles tinham um certo respeito com Roma, mas eles eram muito políticos. Porém, existiam outros homens também que eram os chamados zelotes. Os zelotes eram assim, homens, vamos dizer assim, e até mulheres nacionalistas, que elas tentavam proteger as tradições judaicas e até a própria cultura. Só que eles faziam isso com a força, tá? Com a força da espada. Eles queriam libertar Israel com a sua própria mão, queriam se libertar do jugo do Império Romano a todo custo, né? Até abrindo mão de princípios, né, da palavra de Deus para trazer a sua própria liberdade. O que aconteceu? Lá por volta do ano 68, 69, houve também uma guerra tremenda em Roma. Se você quiser ler um pouquinho, procura a história do imperador Vespasiano, tá? Tito Flávio Vespasiano. Ele foi um senador romano que, em meio a uma luta civil, depois da morte de Nero, você lembrará quem era Nero, né? O pior de todos os imperadores romanos. Pois é, Nero se matou, e quando ele se matou, a estrutura romana se perdeu, e muitos homens lutando pelo poder começaram a se levantar uns contra os outros, mas aí prevaleceu esse homem chamado Vespasiano. E Tito Flávio Vespasiano, né, ele era um homem do campo, que estava aprendendo a lidar com essa questão de ter poder, e por conta disso, ele quis de fato subverter qualquer tipo de levantamento que trouxesse
ameaça ao que eles chamavam a Pax Romana, o tempo de paz que os romanos conseguiram gerar no Império Romano. Então ele, com muita brutalidade, se levantou atrás de vários povos, entre eles os judeus, porque os judeus fariseus, quando viram essa situação acontecendo, eles se aliaram a quem? Aos zelotes. Então houve e começou uma grande perseguição, não somente com os judeus, mas com todos os cristãos do império. Só que estas pessoas, por serem judeus e por serem cristãos, eram doblemente perseguidas. Então o que acontecia naquela época? O imperador subiu ao poder, e quando ele subiu ao poder, ele ficou sabendo das coisas que estavam acontecendo na Judeia, e ele manda os seus soldados para lá. Só que imagina assim, eles pegam, como a polícia, passava fazendo um arrastão e perguntava para o fulano, você é o quê? Eu sou judeu. Então você é fariseu, você é zelote, você está do lado de quem? Você confirma que você segue o César? E alguns abriam até mão da sua própria nacionalidade para poder se esconder atrás disso e agradar aos romanos. E muitos cristãos estavam até querendo voltar às antigas práticas dos judeus, para se esconder do cristianismo. Queriam abandonar de fato a sua fé. Por quê? Porque quando, diante de uma grande crise, diante de um momento complicado como que eles estavam passando, eles decidiram cuidar a si mesmos. Eu prefiro guardar a minha família, guardar a minha própria vida, do que de fato confessar que eu sou cristão, que eu não adoro ao César. E talvez, como eu sou cristão, por eles acharem que eu sou uma pessoa que pode trazer conflitos aos interesses do Império Romano, então eles talvez cortem a minha cabeça. E como eu não quero que isso aconteça, então eu vou abrir mão do que eu acredito e me entregar de fato ao que eles querem. Esse era o contexto da carta aos Hebreus. Muitos judeus, como já falei, estavam querendo voltar às antigas práticas judaicas, se escondendo atrás da religiosidade, sem fazer parte nem dos fariseus e nem dos zelotes. Para quê? Para estarem resguardadinhos na sua religião. Porém, o autor aqui começa falando sobre o que nos interessa, O que nos interessa de fato é que, gente, parem para decidir a quem vocês vão seguir. Se a Deus ou as coisas deste mundo. Hoje, gente, o que nós estamos vivendo é um prenúncio, do que ainda está por vir. E ainda está por vir o fim dos tempos. Já está começando, talvez já estamos andando nele. Muitas coisas estão acontecendo para preparar o cenário para que o anticristo venha se manifestar. Mas como está a nossa vida? Talvez numa mesma crise como a que eles passavam, qual seria a sua atitude? É isso que eu quero falar hoje com você. Por isso eu quero ler o verso 23 até o verso 25. Hebreus capítulo 10, verso 23 até o 25. Veja lá, diz o seguinte, vou ler. Apeguemo-nos firmemente, ou apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Verso 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia. Quem quiser grifar, por favor. Quando vocês veem que se aproxima o dia. Já vou ressaltar aqui que a palavra dia ali deve estar na sua Bíblia, como está na minha também, com um D maiúsculo. Eu vou explicar isso, que é exatamente o dia do Senhor. O dia do Senhor se aproxima. O dia onde o Senhor irá vir sobre a terra para julgar aqueles
Lembre-se, depois de toda a grande tribulação, depois que tenhamos passado talvez por um dos momentos mais complicados da história, Jesus irá vir e todo olho o verá, toda língua confessará, e todo joelho se dobrará. E todos confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. E é nesse momento é que Jesus Cristo irá julgar, né, a cada um segundo as suas obras. Mas vamos lá, vamos a falar da exposição. O primeiro versículo, verso 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Vamos lá, primeira palavra, apeguemo-nos com firmeza. De fato, a palavra apeguemo-nos com firmeza, aqui traz a ideia, e essa semana falava com o pessoal do pequeno grupo, de que você está no mar flutuando. Imagine uma tempestade enorme, um momento super complicado, onde passa uma tábua do seu lado, ou um tronco de uma árvore, e você faz o quê? Vendo que somente aquilo é a tábua da sua salvação. O que acontece? Você se apega àquilo e segura com todas as suas forças. Pois em meio a tanta situação complicada, em meio a tantos litros de água, a tanta comoção e a uma enorme tempestade, o único meio de salvação está passando lá. E o que é? É uma tábua. E nessa tábua você se apega firmemente. Como se sua vida, não como se, né? Porque de fato a sua vida está dependendo daquilo. Se você não se apegar àquilo, a sua vida se esvai. Porém, aqui o autor aos Hebreus está dizendo: apeguemo-nos com firmeza a quê? Com essa mesma força que você se apegue à esperança que nós professamos. A palavra professar aqui quer dizer confessar. Qual é a esperança que todos nós cristãos temos? Pois é, a esperança que todos nós cristãos devemos ter é o Evangelho. Pois foi essa esperança que nós confessamos um dia diante de Deus e diante das pessoas. Se você se batizou, ou ainda se você um dia acreditou em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, para alguém, ou mesmo para Deus, você diz, confessando, né? O Senhor é a minha esperança, a minha salvação. Mas aqui a palavra professar, gente, é de fato confissão. Então, a palavra confissão você faz na liturgia católica. A palavra confissão é uma coisa que você deve fazer de forma contínua. E de jeito nenhum está errado a palavra confissão na liturgia católica. Claro que eles fazem essa confissão para um ser humano, um homem tão pecador como você e como eu. Mas essa ideia de profissão ou de confissão é uma coisa que nós devemos fazer constantemente. Mas veja com o quê? Com a esperança que professamos. Existe uma necessidade na vida do cristão de se lembrar da esperança do Evangelho, de que anteriormente eu estava condenado, de que anteriormente em Adão eu era pecador e continuo a ser pecador, mas o que me diferencia hoje? Que eu passei pela cruz de Cristo, que um dia eu acreditei em Cristo Jesus como meu Senhor e meu Salvador, que eu acredito de todo o coração e com fé que Ele limpou os meus pecados, e não só isso, sino que Ele ressuscitou, e que agora por meio dEle eu tenho uma entrada no reino dos céus. Que essa vida é vamos dizer assim, uma sinopse, uma resenha simplesmente do que é a vida eterna. Então essa noção, essa clara esperança, a esperança da vida eterna é o que nós precisamos confessar e professar todos os dias. Mas por que devemos fazer isso? Veja lá, pois aquele que prometeu é fiel. Quem é aquele que prometeu? Pois é, o verso 22 nos fala de quem é aquele que prometeu. Diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus. Pois é, aí você vê quem é aquele que prometeu nos dar a vida eterna, é Deus.
Ele é o único sujeito que se encontra nesse parágrafo. E nesse parágrafo você pode direcionar diretamente a ele a promessa da sua fidelidade. Deus, o que está nos dizendo aqui é o seguinte: que nós devemos colocar a nossa esperança em uma coisa só, naquela promessa que Deus trouxe sobre nós. Só que nesse momento de pandemia, a que coisas você tem se apegado tão firmemente como eu disse que você deve se apegar a um tronco quando você está passando por um momento complicado? A que coisa você tem se apegado tão firmemente em meio a essa situação e a essa, vamos dizer assim, pandemia que de fato tira todos os nossos portos seguros? O que tem se tornado em algum momento o seu porto seguro? Outra pergunta, né? Seja sincero com você mesmo. Você não precisa dizer para mim, não está aqui, né, para falar para mim, mas talvez ali em casa, ali no lugar onde você está nos ouvindo, nos assistindo, seja sincero com você mesmo. A que coisas você tem se apegado? Talvez a uma poupança gorda, talvez a sua aposentadoria, talvez o seu seguro de vida, talvez o seu trabalho, que você o faz com tanta dedicação. Talvez você tenha achado o seu porto seguro nos bens materiais que você acumulou até aqui. Talvez na sua família, talvez em alguma pessoa, talvez em alguma posição ou status social, talvez em algum relacionamento, ou mesmo nas mídias sociais, naquele lugar onde eu posso dizer o que eu quero, como eu quero, a quem eu quero, e de tal maneira que eu posso me esconder atrás das minhas palavras. Talvez na inteligência, o conhecimento que você adquiriu pela sua experiência, ou que você acha que adquiriu pelo seu tanto tempo passado. Talvez em algum médico, talvez você esteja com problema de saúde e tenha colocado o seu porto seguro no tratamento médico que um homem pode te dar. Ou mesmo em algum tipo de vício que você tenha abraçado ainda nesse tempo de certo isolamento. A que coisas temos nos apegado de fato firmemente em meio a essa situação difícil que nós estamos passando? Avalie seu coração e considere que a situação do homem no final dos tempos, diz 2 Timóteo capítulo 3 verso 1, eu queria ler com vocês, como que será a atitude dos homens no final dos tempos? E veja se isso já não está acontecendo, né? 2 Timóteo capítulo 3 verso 1, diz assim: saiba disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, ou seja, parecendo bonzinhos, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Gente, exortação de Paulo a Timóteo, mas ele fala de como seriam os homens nos últimos dias. Em meio a essa situação de pandemia e em meio a essa situação de homens nos últimos dias, de nós vermos as características dos homens nos últimos dias e façam uma avaliação de como estão as coisas hoje, o que tem sido a sua tábua de salvação? O que tem sido de fato aquilo ao que você se apega ou se agarra firmemente? A exortação também era para os hebreus nesse sentido. Gente, no momento difícil pelo qual vocês estão passando, a que coisas vocês devem se apegar? E ele diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Tudo que eu mencionei até agora, gente, não traz esperança plena. A única esperança plena está na vida eterna. Uma frase para você anotar: não existe melhor tábua de salvação, nenhuma tábua mais firme do que o nosso fiel, único e verdadeiro Deus. Não existe melhor tábua de salvação mais firme
e fiel do que nosso único e verdadeiro Deus. Eu queria fazer uma leitura em Isaías 44, talvez vou me estender um pouquinho lendo isso, mas não existe um Deus além do nosso único e verdadeiro Deus. Não existe Deus além de Yahvé, né? Não existe Deus fora do Senhor. Isaías capítulo 44 diz: me escute agora, Jacó, meu servo, aquele a quem eu escolhi, assim diz o Senhor, aquele que o fez, que formou no ventre, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem eu escolhi, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na torre seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como a relva nova, como salgueiros junto aos regatos. Um dirá: pertence ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão: do Senhor, ou seja, sou do Senhor, e tomará para si o nome de Israel. Gente, o capítulo 44, a primeira parte, Deus fala que Ele é o porto seguro de Israel, no Antigo Testamento. Mas Ele é porto seguro também daqueles que dizem: eu pertenço ao Senhor. E logo mais Ele vai falar, se você quiser continuar estudando, que fora de Deus não existe outro Deus. Mas antes de dizer isso, Ele diz que aquele que faz de mim o seu porto seguro, né? Lendo o capítulo 44 do verso 1 até o 5, você vê que aqueles que dizem eu pertenço ao Senhor, Ele os guardará. E Ele os fará brotar como a relva novamente. Estude esse capítulo 44 de Isaías e medite, por favor, nessa sua semana, sobre quem é o nosso Deus. Mas vamos lá, leitura do verso 24. Vamos lá voltar para Hebreus, capítulo 10, verso 24. Nós estamos continuando com a nossa exposição, só para você ver. E diz o seguinte: e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Agora que consideramos a que coisas devemos nos apegar de verdade, e sabendo que as coisas ainda podem ficar muito mais difíceis do que já estão, nós não devemos ser como os homens a quem 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao 9 descreve. Devemos, ao contrário, nos amar mutuamente, amar aos nossos próprios irmãos e as pessoas que não conhecem essa esperança. Devemos nos interessar para que eles também se apeguem, diz aqui, à verdadeira tábua da salvação. Assim como você hoje entende que a única e verdadeira tábua da salvação, aquele que traz esperança, é Deus, é o Senhor Jesus e a vida eterna que é a sua promessa, assim devemos nós ensinar também para as pessoas quem é o nosso Deus. Só que ele diz que quando consideramos essa esperança, verso 24, devemos também considerar uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Deixa eu falar uma coisa aqui. Quando você conhece muito mais a palavra de Deus, quando você entendeu o significado de que além de Deus não há outro Deus, e que somente por meio dele você terá a verdadeira alegria, a verdadeira paz, verdadeira harmonia, e harmonia que não está sujeita aos bens que esse mundo pode te dar, harmonia que não está sujeita aos relacionamentos que você possa ter aqui, ao status, mas uma harmonia que está sujeita e literalmente ligada a essa comunhão com Deus. Uma vez que você entendeu isso, você não deve somente se preocupar com você, não deve somente se preocupar com aquilo que te afeta nesse relacionamento com Deus. Pois um relacionamento vertical com Deus deve redundar num relacionamento horizontal pleno com as pessoas. Não tenho como eu, pastor Samuel, dizer eu estou bem com Deus, mas eu sou péssimo me relacionando com pessoas. Não tem como separar uma coisa da outra.
Pois o que estava acontecendo aqui no contexto da carta? Vamos pensar. O autor estava dizendo: gente, voltem-se à esperança. Estejam dispostos a até perder as suas vidas, mas tenham esperança em vocês mesmos, já que logo depois vocês vão receber a coroa da justiça, porque vocês permaneceram fiel. Então a tendência era que um cristão, tá bom, então como eu vou receber recompensa, me preocupo somente comigo mesmo. Só que ele diz: se preocupe também com seu irmão que está abandonando a fé, e puxe ele junto contigo, para que ele também se apegue. Vamos voltar para a ideia lá da pessoa que está no meio do mar e passa a tábua da salvação? Pois é, passou a tábua, e eu me apego à tábua, me aferro duramente a ela, porque agora eu sei que ela é o único meio de salvação. Só que você vai passando e essa tábua é grande, e tem outra pessoa lá que está se afogando também. Nós temos o papel, quando consideramos o nosso irmão mutuamente, para incentivar essa pessoa a se apegar também a Deus. E não só isso, mas diz aqui, devemos nos considerar mutuamente para incentivar-nos. Sabe quando o seu irmão que está do lado está cansado e quer abandonar a vida cristã? É o seu papel e o meu papel ir atrás dele, exortá-lo, e exortá-lo não quer dizer baixar o chicote, tá? Quer dizer consolá-lo, amá-lo, chamá-lo, lembrá-lo das promessas do Senhor, tá? Para trazer incentivo, motivação, para quê? Para o amor e as boas obras. Vamos falar dessa palavra, o amor está escrito, diz lá no fruto do Espírito. E eu vou dizer uma coisa aqui, talvez você não concorde comigo, talvez você concorde. E essa palavra o diz o pastor Russell Shedd, que já está na glória com o Senhor, tá? Ele diz que o fruto do Espírito é uma coisa só, o amor. E do amor saem todas as outras coisas. Alegria sai do amor, paz sai do amor, paciência sai do amor, amabilidade é consequência de você ter amor com as pessoas, bondade é também consequência de você amar as pessoas, fidelidade, você mantém fidelidade quando você ama alguém, literalmente coloca ela no centro. Mansidão, você exerce com uma pessoa a quem você não quer ferir porque você a ama. E domínio próprio, você se abstém dos seus desejos porque você quer de fato não usar a pessoa que está na sua frente, mas você quer promovê-la diante de Deus para a sua santidade. Então você vê que todas essas coisas provêm e elas são uma continuidade e resultado do amor. Só que quando entendemos o que é amor, amor é sempre na Bíblia o amor outrocêntrico. E como que eu posso explicar o amor outrocêntrico? O amor que não está baseado no que me importa, mas o amor que está baseado no que cabe ao outro, no serviço ao outro, porque foi o que Jesus fez. Filipenses capítulo 2. Paulo fala que tenhamos em nós o mesmo sentir que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não se apegou a isso, sino que ele veio, se humilhou e se tornou homem. Para quê? Para nos servir, para entregar a sua vida em favor de nós. Você percebe o amor, como ele de fato faz sentido como fruto do Espírito quando nós somos servos dos outros? Existe uma necessidade de que nós não sejamos mais louvados, mas que nós sejamos servos uns dos outros, assim como Cristo fez. A palavra de Russell Shedd, tá? Uma frase também aí, deixando para você anotar e pensar. O amor verdadeiro nos torna servos daqueles que estão ao nosso redor. O amor verdadeiro, tá? Não o amor Nutella. O amor raiz, o verdadeiro, nos torna servos daqueles que estão ao nosso redor.
nós abrimos mão de nós. Para quê? Para poder de fato viver em função e utilidade dos outros. É isso que vai significar boas obras. As boas obras são coisas úteis que constroem a vida dos outros. Eu vou servir o meu irmão. Como vou servi-lo? Eu posso servir fazendo algo útil por ele, orando primeiramente. Segundo, posso talvez dar uma ligada. Nesse tempo de pandemia, uma coisa se revelou. E é que nós já estávamos num isolamento antes de começar a pandemia. Como assim, pastor? Já estávamos num isolamento? Sim, nós já estávamos num isolamento. Cada um já andava preocupado com a sua família, com a sua grana, com o seu trabalho, né? Com seus motivos de oração. Cada um andava e continuava preocupado com as suas metas, com seus alvos, com seus objetivos. Cada um andava preocupado com a sua realidade, mas vivendo dentro da igreja, né? Da comunhão dos irmãos. Porém, hoje, nós temos uma tremenda oportunidade de, ainda de que nós não estamos todo mundo junto aqui nesse lugar, poder viver o verdadeiro significado da igreja, que é de fato esse amor e boas obras, que não precisa acontecer domingo, 9 horas da manhã aqui. Porque muito bem pode acontecer e deve acontecer durante toda a semana. O mínimo que nós podemos fazer de boas obras é levantar o telefone e talvez, não digo todo dia, tá? Você ligar para o seu irmão. Mandar um áudio, o WhatsApp tem áudio agora. Se você não gosta de segurar e pensa que vai ficar com tendinite por você ficar apertando o negócio, então levanta só a setinha e fica falando lá. Manda um áudio, manda uma mensagem. Ore pelo seu irmão, sem interesse, tenha interesse, busque. Gente, é fácil quando nós estamos no nosso círculo, dentro de casa, nos interessar uns com os outros, porque eu vejo a pessoa, mas aquele que eu não vejo. Algumas pessoas oram hoje e dizem o seguinte, eu entendo, tá? Eu entendo quando a pessoa oram assim, elas dizem, eu quero que tudo volte ao normal. Tá bom, mas que normal seria esse? Será que é um normal onde cada um vive isolado no seu canto, e onde nos encontramos domingo, 9 horas da manhã, e depois cada um vai para o seu trabalho, para a sua rotina, para tudo que seja? Ou realmente aquele momento onde vamos voltar ao normal, mas a vida da igreja normal, onde cada um de nós exerce o seu papel interessado um pelos outros. Alelo, 365 dias do ano. Como pastor, é meu dever cuidar de pessoas. E não é fácil para mim, porque é muita gente. Mas é um esforço ao que devo me dedicar. E todos nós devemos nos dedicar também, não só aqueles que estão perto de nós, mas amar também aqueles irmãos que talvez há muito tempo não estou conseguindo ver. Sentir a falta das suas necessidades e ver como eu posso ajudar, suprindo. Às vezes, o único e o melhor que eu posso fazer é dar um ouvido para ouvir. Você não precisa falar nada, mas um ouvido atento faz uma grande diferença. Então, boas obras, meus irmãos, não podemos ter quando nos dedicamos de fato a atender aos nossos irmãos e não só aos nossos interesses. Boas obras requer ação, requer atitude, e às vezes quando estamos focados na nossa própria vida, nos consideramos somente a nós mesmos. Muito fácil parar para pensar nas boas obras que outros talvez devem fazer conosco. Mas quão difícil é quando nós devemos fazer alguma obra com alguém. É muito fácil eu estar em casa e parar para considerar, nossa, fulano de tal, vem que poderia me ligar. Nossa, vem que fulano podia orar por mim. E todo mundo gosta de receber uma boa obra. Mas pare para considerar que boa obra que você pode fazer. A quem que vou ligar? Para quem vou orar?
Por quem vou orar? Como vou orar? Se eu nem sei o que fulano está passando, então levanta o telefone, manda uma mensagem, pede para alguém, pede para o seu filho, sua filha, ajuda na internet, para falar com o irmão. Isso é amor. Claro que você não precisa de se preocupar em parar de trabalhar, não é o que estou pedindo, tá? Não estou dizendo para você pare de fazer a sua rotina agora para você ter um tempo para as pessoas. Não. Mas no seu dia de 24 horas ou 23 horas e 58 minutos, que eu não sei mais se o dia tem 24, faça um tempinho de 1 minuto que você fala para alguém no áudio, já faz muita diferença. Façamos boas obras, sejamos amorosos. E último, é uma coisa que nós não podemos fazer hoje, né? Mas era a atitude dos hebreus naquela época o que preocupava o autor. Ele diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Gente, vocês sabem por que eles não queriam ir para a igreja? Pois é, eles não queriam ir para a igreja, se reunir, porque no caminho a guarda romana podia pegar eles e eles perdiam a vida. Então o que era mais fácil? Ficar cada um no seu cantinho, cada um no seu quadrado, e estando lá, ninguém se mete na vida de ninguém, entendeu? Deus me deu a vida, mas eu cuido dela, você não cuida da minha. É uma coisa que um professor do seminário dizia esses dias aí. Pois é, segundo o costume de algumas pessoas já estavam tomando como costume, e costume é uma ação contínua, tá? Algo que você pratica, se esforça. Mas ele diz, olha a palavra que ele vai usar de novo: encorajemo-nos de novo uns aos outros. Está vendo aquele irmão? Você está vendo aquele irmão que quer em qualquer momento abrir mão de ser crente porque tem medo de perder a vida? Pois é, esse irmão você precisa pegar e encorajar e lembrá-lo da necessidade dele ter claro o evangelho na sua mente. Você precisa incentivá-lo e trabalhar junto com ele. Para quê? Para que ele entenda que se aproxima o dia do Senhor. Gente, eu não me imagino, já estou terminando aqui, eu não me imagino como será o dia em que o anticristo venha e nós cristãos talvez tenhamos que passar por um dos momentos mais complicados da nossa vida, onde a nossa fé seja aprovada, onde talvez as pessoas digam: você é crente? Se você é crente, você perde a sua cabeça, porém se você não é crente, você está vivo e pode sair andando. Muitos crentes nominais, sabe, aqueles que vão para a igreja, aqueles que dão o seu dízimo, aqueles que se dizem crentes, muitos desses cristãos vão apostatar da fé. Porém, aqueles que estão simplesmente encorajados, animados pelo poder do Espírito Santo que habita neles, serão capazes de dizer assim: eu vou perder a minha vida, mas eu vou ganhar o reino de Deus, porque eu sei que o dia se aproxima, e nesse dia o Senhor vai me pedir que eu rinda contas de tudo o que eu fiz com a minha vida, da maneira que eu lidei com meus irmãos, da maneira que eu lidei com o meu relacionamento com Deus. Então, à medida que sabemos que se aproxima o grande dia, a que coisas devemos nos apegar? A única e verdadeira esperança se chama Jesus Cristo. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, nós estamos passando por um dos momentos mais turbulentos dos últimos, 100 anos, Pai, 50, 70 anos.
com certeza é uma situação muito difícil, muito complicada, onde o mundo inteiro se sente abalado, Senhor, por essa pandemia. E nós podemos ver, Senhor, nessa situação, sinais de que o dia de fato do Senhor está se aproximando. E sabendo isso, como é que devemos andar? A Tua palavra nos diz que devemos nos apegar firmemente, assim como os hebreus deviam se apegar, Senhor, realmente à vida eterna, que nós também devemos nos apegar à Tua palavra, à Tua esperança, que se chama Jesus. Ele é a fidelidade representativa de Deus. Ele é, Senhor, a nossa esperança eterna, a nossa vida eterna. Por esse motivo queremos somente pedir que o Senhor continue a nos orientar nessa vida, a que nós possamos abrir mão de nos tornarmos homens e mulheres, talvez, Senhor, insensíveis, como aqueles que estão identificados em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 9, que a gente possa abrir mão, Senhor, do nosso egoísmo, da nossa zona de conforto e começar a levar esperança também para os nossos familiares, pessoas que estão perto, mas também para os nossos irmãos que muitas vezes durante essa pandemia desfalecem, Senhor, sentem falta de esperança, falta de alegria, falta de fé. Nos dá, Senhor, um amor outrocêntrico que nos permita fazer boas obras, ouvir as pessoas, orar por elas, interceder por elas, fazer elas sentirem, Senhor, de que nós sabemos que elas estão aí, interesse uns pelos outros. Não é por nada que a Tua palavra, Senhor, diz 365 vezes, uns aos outros. E peço, Senhor, que o Senhor nos dê uma clara noção de que o dia se aproxima. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, nesse dia, para que o Senhor possa restaurar o seu relacionamento primeiramente conosco e depois nos permita, logo mais, consertarmos os nossos relacionamentos com as pessoas, para que a nossa unidade como igreja seja plena e a nossa mutualidade e comum união, que são necessárias para a nossa vida, sejam realmente, Senhor, frutíferas. Essa é a minha oração. E peço que o Senhor nos guarde, Senhor, nessa semana, com a Sua poderosa mão. Continua, Senhor, ouvindo as nossas orações, respondendo tudo conforme a Tua plena e perfeita vontade. Guarda os nossos irmãos, Senhor, que estão passando necessidades. Nos dá muita sabedoria também como liderança, a mim e a todos os presbíteros da igreja, para estarmos cuidando, Senhor, das ovelhas que o Senhor nos confiou. Peço, acima de tudo, Senhor, muita sabedoria para cada irmão que está nos assistindo, para cada pessoa que está nos ouvindo, para que possa colocar em prática aquilo que nós temos conversado aqui. Pensar na Tua graça, na Tua misericórdia e no Teu poder. E que em tudo isso, Senhor, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para tudo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em Tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Enfim, Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar.